Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos para o nosso estudo semanal, o estudo que nós estamos ministrando na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, cujo tema que nós demos é Cristo, alegria da igreja. E esperamos que você possa conhecer, crescer cada vez mais no conhecimento desta carta maravilhosa, da palavra de Deus, e que você possa compreender ainda mais aquilo que Deus tem a falar ao seu coração. O nosso tema de hoje será o grande sentimento de Cristo. Esse é o trecho da carta que eu considero a grande torre dessa catedral linda, que é a carta de Paulo aos Filipenses. É o grande marco, é o momento magnífico onde Deus fala profundamente ao meu coração, e eu tenho certeza que Ele pode e haverá de falar também ao seu coração. O texto encontra-se em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 18. Leiamos a palavra do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Como nós estamos falando, essa carta foi uma carta que Paulo escreveu da prisão. Ele recebe mantimentos de Epafrodito. Nós vamos chegar nesse homem, nessa personagem maravilhosa. E Paulo, ele se sente muito feliz em receber isso e sente a alegria do amor que aquela igreja sentia por ele. E aí agora ele começa a exortar essa igreja a viver esse amor, mas acima de tudo, não se entristecer com as prisões de Paulo, nem com o sofrimento da vida cristã. Por isso que o tema é alegria. Mas antes de nós continuarmos, vamos orar? Grandioso Deus, Pai Celeste, louvado seja o teu nome. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para estudarmos a Tua Santa Palavra. Fale aos nossos corações poderosamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando o homem caiu, foi puramente por causa do seu orgulho, ou seja, a ausência de humildade. E a nossa redenção, ela nada mais é do que a restauração da humildade perdida. E é por isso que o primeiro passo que nós temos que dar é a humildade, através do arrependimento, através da confissão de pecados e através da humilhação de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Então, enquanto o homem não largar a sua honra própria e não procurar a honra divina, dificilmente ganhará o mundo. Quando interrogamos alguém sobre o sentimento que havia em Cristo Jesus, a grande maioria, a maioria esmagadora, até mesmo aqueles que conhecem as Escrituras, vai dizer, é o amor. E Paulo está dizendo que é humildade. Alguns teólogos gostam de dizer que a palavra aqui não significa bem sentimento, que poderia ser outra coisa, mas eu não consigo ver dessa forma. O termo grego dá a ideia de algo que é de dentro para fora. Por isso que é um sentimento, é algo que tinha dentro de Cristo, algo que tinha dentro do seu coração. O que derrubou o homem foi seu orgulho e não a falta de amor. E, aliás, a humildade, ela guia o amor, porque, veja bem, Jesus nos manda amar os nossos inimigos. Então, a nossa humildade guia o nosso amor. E somente quando esse homem, pecador, despe-se completamente deste orgulho é que ele consegue enxergar o grande sentimento que havia
em Cristo Jesus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. A verdade central do nosso estudo de hoje é que a humildade de Cristo deve servir de exemplo para a nossa humildade. É fundamental isso. Então, e nós vamos ver, primeiro, os sinais da humildade de Cristo. Primeira coisa que nós vamos ver. Depois nós vamos ver o segredo da redenção. E por fim nós vamos ver a humildade de Cristo através de nós. São pontos que nós vamos tentar trabalhar neste estudo. Então a primeira coisa que nós vamos ver são os sinais da humildade de Cristo. Algumas coisas são fantásticas neste precioso texto, que para muitos estudiosos é parte de uma poesia da época paulina. Creio que pode até ser. Paulo fez isso algumas vezes, até usou poesias ou usou escritos seculares para citar determinadas coisas, como nós vemos, por exemplo, quando ele estava ali no Areópago. Mas o que nós queremos é destacar aqueles sinais que são claros em Cristo Jesus e que Paulo fala. Existem outros sinais, mas esses são os que Paulo está falando aqui, né? Isso é fundamental porque esses sinais de Cristo apontam para os sinais que nós devemos ter, tá certo? A primeira coisa que Paulo fala é que Cristo não se preocupou com o que tinha nem com o que era. Cristo, que tinha a forma de Deus, não usou essa prerrogativa. Ele que era o Deus puro e verdadeiro, ele que estava sentado na glória com o Pai, ele não usou nada disso, ele não se preocupou com nada disso. E como isso tem faltado hoje? Quantas vezes estamos fazendo da nossa posição social, intelectual, material, para conseguirmos coisas? Estamos agora acompanhando algumas pessoas que gostam de ficar mostrando quem são. Juiz humilhando pessoas que têm uma profissão mais humildes. São professores ou professoras humilhando aquelas pessoas que são menos favorecidas no estudo. São filhos de pessoas importantes que humilham aquelas pessoas que são mais simples. Isso mostra o quanto as pessoas estão longe. Elas se preocupam com o que são, se preocupam com o que têm. Cristo não teve essa preocupação. Ele era Deus, mas não teve essa preocupação. Ele se humilhou, ele se esvaziou completamente. E aí vem a segunda coisa. Ele colocou-se na mesma situação dos homens. Diante de sua divindade, Jesus se manteve fiel à sua missão de se preocupar com a condição em que estava inserido. Ele sabia que não necessitava estar aqui para poder realizar a sua obra, mas como uma prova de humildade, colocou-se não apenas na terra, mas dentro de um contexto puramente humano. Veio de uma família simples. Por isso que Paulo fala, e essa é a ideia de fazer-se fraco para ganhar os fracos. Não é para cometer pecados igual os pecadores, não é isso não, mas é andar junto. É estar ali, é conversar, é saber dos problemas, das dificuldades, é se interessar pela pessoa ou pelas pessoas. Então, é fundamental isso. E Cristo colocou-se na mesma situação que os homens. Terceira coisa, eu aprendo é que Cristo foi obediente até o fim. E Paulo diz, obediente até a morte e morte de cruz. A obediência é algo que muito tem faltado na nossa vida nos dias atuais. Quantas vezes temos medo de obedecer por causa da perda de emprego ou por qualquer outra coisa semelhante? Nossos filhos, agora nós temos medo de criá-los para a obediência. Então isso demonstra que não temos mais o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, pois a sua humildade gerou-lhe uma submissão completa, uma obediência completa ao Pai. A lealdade de Cristo não fez com que ele perdesse um emprego ou alguns amigos. Não, ele operou, ele sofreu, foi a morte. Sobre ele veio a morte. E mesmo assim ele foi obediente até o final. A quarta coisa que eu aprendo com Cristo é que ele foi exaltado pela sua humildade. Na parte final do texto, nós encontramos a exaltação de Cristo. E nós também um dia vamos ser exaltados, glorificados. Mas nós temos que agora viver da forma como Cristo nos chamou.
Jesus hoje tem um nome que é sobre todo nome. E isso ocorre porque ele se manteve firme em seu grande sentimento, a humildade. Se hoje queremos realmente ter um crescimento real em nossas vidas e queremos obter graça diante dos olhos de Deus e dos homens, a ponto de sermos exaltados algum dia, precisamos nos humilhar. Jesus fala isso. Qualquer que quiser se exaltar será humilhado, e qualquer que se humilhar será exaltado. Então devemos seguir este exemplo de Jesus. Ele foi exaltado pela sua humildade. Ele se humilhou completamente por mim e por você. A segunda parte do nosso estudo é sobre o segredo da redenção, a humildade. Ela é o grande segredo da redenção. O veneno do orgulho de Satanás entrou no homem, e por causa disso que se faz necessária a salvação. O orgulho tem sua raiz e sua força no terrível poder espiritual que está dentro de cada um de nós. E aí são dois aspectos que temos para que a humildade nos leve à redenção. O primeiro, no aspecto de Cristo, cuja principal característica foi a humildade, conforme o próprio texto, e que estamos agora estudando. Sendo assim, graças a esta condição humilde de Cristo, é que nós somos salvos. Mas existe o lado humano, e é o que eu quero falar agora, o segredo da redenção pelo lado humano. O homem precisa descer do pedestal do orgulho, o homem precisa descer do pedestal do auto-merecimento, para conhecer a salvação. Necessitamos reconhecer que é Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar. Paulo fala isso. E diante desta condição, estaremos caminhando para a salvação proposta por Deus. Assim, é fundamental podar os galhos de uma árvore. Para que ela possa crescer, também precisamos podar as nossas vidas. A nossa vida também precisa ser podada para que nós possamos apresentar melhores resultados, principalmente diante de Deus. E aí vejamos alguns galhos que nós podemos podar para que nós possamos crescer realmente nessa questão da humildade. Primeiro segredo da redenção, então, o primeiro galho que eu preciso cortar é a nossa religiosidade própria e inútil. Descobrimos em Cristo nossa verdadeira religião. Ele que nos liga a Deus. Ele é a nossa religião. Vivemos tão cheios do nosso orgulho próprio que somos incapazes de supor que nossa religião poderá fazer alguma coisa pela salvação. Somente em Cristo encontramos o verdadeiro meio de nos ligarmos a Deus. A palavra religião significa exatamente isso. Paulo, escrevendo para Timóteo, em sua primeira carta, ele diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, quando Paulo fala dessa forma, ele está mostrando que a nossa religiosidade é inútil. Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso ver Jesus, eu preciso me concentrar em Jesus. Então, essa é a primeira coisa que você tem que aprender, o que nós temos que aprender sobre o segredo da redenção. A nossa religiosidade própria é inútil. A segunda coisa, as nossas tradições não garantem nada diante de Deus. Absolutamente nada. Em Deus encontramos a verdadeira sadia tradição, sede santos. Certa vez Jesus afirmou aos anciãos judeus que suas tradições estavam impedindo a manifestação da glória de Deus. Conosco pode acontecer a mesma coisa. Existem dois tipos de tradições que precisam ser sempre avaliadas, a familiar e a religiosa. Com uma análise à luz das Escrituras, que são a verdadeira tradição, poderemos realmente ver se estamos dentro da vontade de Deus e seguindo a tradição que realmente importa. Isaías fala assim, Isaías capítulo 29, verso 13, vai nos dizer: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Ou seja, aquele povo na época de Isaías estava com uma tradição maravilhosa, mas não estava realmente com o coração voltado para Deus. Não estava realmente com o coração preso em Deus. Então devemos tomar muito cuidado com as nossas tradições. E por fim,
Outro segredo da redenção é nós evitarmos o liberalismo humano e que é ineficaz. Então, o segredo da redenção, o liberalismo humano é ineficaz. No Espírito encontramos a verdadeira liberdade. Notamos que, infelizmente, na atualidade, muitas pessoas se dizem cristãs e têm buscado coisas que entristecem o coração de Deus. Achamos que ter relação sexual antes do casamento, isso não tem problema. Deus, o que importa é que tem o amor. E aí fornicamos à vontade. Conservar casamento, para quê? O que importa é eu ser feliz. E aí buscamos a felicidade fora do casamento. Buscamos um outro relacionamento. E aí nos divorciamos 1, 2, 3, 4 vezes. Isso é liberalismo humano. A liberdade cristã dentro de nós deve nos permitir viver de outra forma, porque no Espírito de Deus há liberdade. Esse galho do liberalismo precisa ser aparado para que possamos experimentar o crescimento que há em Cristo Jesus. Se você não experimentou isso ainda no seu coração, pode ser que você esteja com um destes 3 galhos que nós acabamos de falar aqui, que precisam ser podados. O galho da religiosidade, o galho da tradição ou o galho do liberalismo. Se você prestar atenção, eles aparentemente são adversários, mas o resultado final é o mesmo na nossa vida. A última coisa que nós vamos ver no nosso estudo é a humildade de Cristo em nós. Nós não iremos comentar profundamente cada ponto, pois teríamos que escrever uma lição somente sobre esse trecho. Mas nós mostraremos nesta passagem preciosa algo que você deve refletir. Ou seja, se isso ocorre na sua vida, se isso ocorre em sua igreja. Então vejamos as características de uma vida com o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Quais são essas características? A primeira característica é que é uma vida de obediência. De sorte que, meus amados, diz Paulo, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Olha aqui que Paulo está dizendo. Que os filipenses parece que eram mais fiéis na ausência dele do que na presença dele. Aquela ideia que o gato sai, os ratos fazem a festa, não acontecia em Filipos. Nós já falamos isso no primeiro ponto, então não vou me prender muito. Mas recorde e faça uma análise se isso ocorre com você. Se isso ocorre em nossa igreja, na sua igreja. O princípio da obediência envolve obedecer a Deus através de sua palavra, obedecer os nossos guias espirituais e obedecer os nossos governantes. E exatamente nessa sequência. Deus, líderes espirituais e governantes. Não inverte não. Porque pode ser que o governante vá de encontro a Deus. Pode ser que seu líder espiritual vá de encontro a Deus. Então, a ideia aqui é seguir primeiramente a Deus, através de sua palavra. A segunda coisa é que a humildade de Cristo em nós evita as murmurações e as contendas. Fazei todas as coisas sem murmurações e contenda. Os dois termos juntos transmitem 2 ideias interessantes. As murmurações seriam contra Deus e as contendas contra os homens. Mas também podemos ter as coisas invertidas. Ou seja, eu posso ter uma contenda contra Deus e murmurar contra homens, mas isso não vem ao caso. Se uma destas coisas estiver ocorrendo conosco, é porque algo está errado em nosso sentimento. Ele não é o mesmo que havia em Cristo Jesus. Ele não é o mesmo que há no coração do nosso Deus. Então, a humildade em Cristo em nós evita murmurações e contendas. A terceira coisa é que a humildade de Cristo em nós faz com que nós retenhamos a palavra da vida. Verso 16. Retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo, aquele dia que nós nos encontraremos, possa gloriar-me não de ter ocorrido nem trabalhado em vão. Reter a palavra da Bíblia ou da vida não é simplesmente saber de cor alguns versículos. Não é saber de cor aqueles versículos chaves das Escrituras, mas é ter a mente semelhante à do Verbo encarnado, a mente semelhante à de Cristo. Paulo fala isso. O termo que é usado aqui
é o mesmo que João usa para descrever Jesus, logos, palavra. Esta é a palavra que precisa ser retida dentro de nós, não no sentido de impedirmos a sua atuação, mas no sentido de vivermos como Jesus viveu, vivermos orientados pela sua palavra. Em quarto e último lugar, a humildade de Cristo em nós gera uma alegria espiritual. Quem é humilde em Cristo tem uma alegria espiritual. E ainda que seja oferecido por libação, diz Paulo, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo, me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo nisto. Paulo está dizendo, olha, pode se alegrar se eu for morto, pode ficar tranquilo, porque estou sendo morto para a glória do Evangelho, para a glória de Deus. Aqui estamos no tema principal da carta. Muitas vezes, Paulo vai falar sobre isso. Aqui ele afirma que essa alegria existe mesmo diante do sofrimento, ainda que seja oferecido por libação, folgo e me regozijo com todos vós. Mesmo diante das dificuldades e tribulações, há uma alegria no coração de Paulo tremenda. Há no coração dele o sentimento que havia em Cristo Jesus. E o que nós podemos aprender de tudo isso? Quais são as conclusões que nós chegamos diante de tudo isso? Qual a conclusão? Pelo menos 3 coisas eu quero compartilhar com você neste momento que eu aprendo sobre o grande sentimento de Cristo Jesus. Primeiro, que a humildade é um reflexo de nossa obediência a Deus. Quando nós nos humilhamos, nós estamos refletindo essa obediência. Isso é um testemunho que damos a outras pessoas. Isso é um testemunho que damos para aqueles que nos cercam. Então é fundamental. A humildade mostra o quanto realmente eu obedeço a Deus. A segunda coisa que eu aprendo é que a humildade possibilita o aumento do amor fraternal. Obviamente, eu vou amar até aqueles que me odeiam, eu vou amar até aqueles que me perseguem, e aí isso vai fazer com que a igreja cresça cada vez mais. Se eu tenho aquela pessoa que eu tenho dificuldade, se você tem aquela pessoa que você tem dificuldade de se relacionar, comece a orar, comece a conversar mais com ela. Vai devagar. Somos falhos, somos pecadores. Eu não quero que você hoje, amanhã, já comece indo na casa da pessoa, tomando chazinho, café. Não é isso não. Mas comece devagar. Ore por ela, se aproxime dela. Mas não deixe com que isso atrapalhe a sua vida. Se você faz isso, é sinal que você está se humilhando cada vez mais. E por fim, a humildade nos faz refletir melhor a imagem de Cristo. Se realmente nós buscamos a Jesus, se realmente nós estamos diante de um Deus que nos salva através da cruz do Calvário, essa humildade deve nos fazer refletir. As pessoas vão ver em nós algo diferente, vão ver em nós algo novo, algo realmente que mudou completamente a nossa vida. E é isso, estamos chegando a mais um final. Quero que você pare para pensar agora. Será que temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Analise o que tem de fato faltado na sua vida. Vamos analisar o que tem faltado nas nossas vidas. Eu também analisar o que está faltando na minha vida para atingir esse sentimento. Será que shows e apresentações que exaltam o ser humano, será que tudo centralizado no ser humano não vem mostrar que na realidade está faltando essa humildade? Como nós podemos encarar a obediência a Deus? Os sinais da humildade em Cristo, eles podem ser vistos em minha vida. Então, pense nisso e que Deus possa completar tudo isso em seu coração, de agora e para todo sempre. Que Deus os abençoe. Amém.